Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a Igreja Congregacional no Brasil, uma tradição protestante que tem sua história iniciada em pleno século XIX e que carrega valores reformados e um forte senso de autonomia local. Vamos conhecer suas origens, perspectivas doutrinárias e desafios atuais? Para entender como o congregacionalismo chegou ao Brasil, precisamos voltar ao período do Império, quando o catolicismo era a religião oficial no Brasil. Embora existissem igrejas protestantes de imigrantes, o protestantismo missionário ainda era pouco expressivo. Foi nesse cenário que, em 1855, desembarcou por aqui Robert Reid Calley, um médico e missionário escocês. Ele veio ao Brasil após enfrentar perseguições em Portugal, mais especificamente na Ilha da Madeira. Calley se estabeleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em 19 de agosto de 1858 fundou a Igreja Evangélica Fluminense. Esse ato é considerado o marco inicial do congregacionalismo em solo brasileiro. Calley e sua esposa, Sarah Calley, não apenas pregavam a fé cristã, mas também contribuíam na área da educação, na composição e tradução de hinos e no atendimento médico às comunidades carentes no Brasil. A fé congregacional tem raízes na teologia reformada, com ênfase na soberania de Deus e na salvação pela graça. Porém, um ponto fundamental é a autonomia de cada igreja local. A congregação escolhe seus líderes, define sua liturgia e toma decisões sobre batismos e outras práticas, sem depender de estruturas hierárquicas mais amplas. O culto tradicionalmente é simples, com leitura bíblica, cânticos e pregação expositiva, refletindo a herança puritana. Os sacramentos básicos são dois: batismo e a ceia do Senhor, encarados como ordenanças do próprio Jesus Cristo. Essa simplicidade e foco na palavra marcam as ênfases do congregacionalismo até os dias atuais. Com o tempo, a igreja congregacional foi crescendo e se organizando em estruturas de cooperação, como a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e, posteriormente, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. No século XX, muitas comunidades foram influenciadas pelo movimento pentecostal e carismático, dando origem às chamadas igrejas congregacionais renovadas. Nem todos aceitaram essa mudança tranquilamente, e algumas cisões aconteceram, sejam por questões doutrinárias ou administrativas. Se Calley e sua esposa foram os pioneiros, outros missionários também deram grande impulso ao congregacionalismo no Brasil, especialmente na região Nordeste, onde o reverendo Alonso Lilly, por exemplo, ajudou a estabelecer igrejas em Pernambuco, Bahia e outras tantas regiões. A música sacra, a alfabetização e as escolas dominicais foram grandes catalisadores do movimento das igrejas congregacionais no Brasil. Esses movimentos de reavivamento interno, principalmente no fim do século XX, deram uma nova cara a algumas comunidades, com maior ênfase no louvor e em práticas de vigílias de oração. Hoje, podemos classificar o congregacionalismo no Brasil em três grandes blocos. O primeiro, das uniões tradicionais, que mantém a teologia reformada, a simplicidade litúrgica e leve nível de cooperação entre as comunidades locais. O segundo bloco, das congregacionais renovadas, que uniram o modelo de autonomia local com práticas pentecostais, valorizando os dons espirituais e a maior emotividade no culto. E o terceiro bloco, das comunidades independentes, onde cada igreja assume total liberdade doutrinária e litúrgica sem vínculo com qualquer convenção. Essa diversidade traz riqueza, mas também desafios, especialmente quando falamos de identidade e unidade. Entre as características centrais do congregacionalismo, continua firme o enfoque na igreja local e a influência reformada. Porém, existem ao menos 5 grandes desafios. Equilibrar a autonomia da comunidade junto de uma cooperação missionária, onde cada igreja deseja manter sua liberdade, mas ao mesmo tempo enfrenta um cenário onde é necessário se unir forças para a evangelização e realização de ações sociais mais abrangentes.
Em um país com forte presença pentecostal e neopentecostal, existe uma forte concorrência religiosa. E a grande questão é como se manter relevante sem perder a identidade congregacional. Também, a Igreja Congregacional do Brasil enfrenta uma grande dificuldade na formação de lideranças, pois, em certo nível, a ausência de um sistema hierárquico pode gerar lacunas na capacitação de pastores e obreiros. Também destacamos debates doutrinários comuns aos tempos atuais, onde influências liberais, influências carismáticas e tantas outras influências estão sobre o solo congregacional na busca de um grande debate, onde a questão do dia é possível se preservar uma base confessional comum ao movimento? E a própria ideia do engajamento social, pois desde o início da Igreja Congregacional do Brasil existiu a vocação para o trabalho social. Mas como aprofundar essas ações em um contexto local marcado por tantas influências políticas? A Igreja Congregacional no Brasil nasceu em um cenário desafiador, ainda no Brasil Império, mas cresceu baseada na autonomia da igreja local, na herança reformada e no compromisso com a palavra de Deus. Enfrentou influências pentecostais, divergências administrativas e doutrinárias, mas segue avançando. Manter-se fiel às origens e, ao mesmo tempo, se adaptar aos novos tempos é um dos grandes dilemas da igreja congregacional no Brasil. Mas, sem dúvida, o legado de Robert Reed Calley e Sarah Calley segue vivo nas diversas comunidades congregacionais espalhadas pelo país. E você? Já conhecia a história da igreja congregacional no Brasil? Conte pra gente aqui nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.